Amigos, governo atualiza regras para a concessão do BPC. Veja o que muda, né? Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu queria te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, também o seu hypar. Olha, meus amigos, o presidente Lula publicou um decreto no Diário Oficial da União no dia 26, né, do 6, ou seja, mais precisamente no dia de ontem, né, que muda as regras para a concessão e manutenção do BPC Loas, tanto para idosos quanto para pessoa com deficiência, né? O decreto estabelece que tem direito ao benefício famílias com renda mensal bruta igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. César, mas não, as regras não eram dessa maneira? Antes, as regras diziam o seguinte: considerava apenas renda menores de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, gente, até antes de ontem, né, as regras para a concessão do BPC, né, era apenas renda menores a 1/4 do salário mínimo. Agora, com esse decreto, né, para se ter direito ao BPC, né, o INSS vai levar em conta a renda mensal bruta igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, né? Trocou 6 por meia dúzia. Vamos ser sinceros, a gente não vai facilitar em nada, né, a vida dos beneficiários do BPC, né? Esse critério em si. A nova norma também atualiza rendimentos não computados como renda mensal, né? Passam a ser considerados. Vejam lá o que vai ser considerado, passam a ser desconsiderados. Ou seja, essas rendas aqui, gente, quando você for solicitar o BPC, não vai ser computado como renda, né? Então está no decreto. Valores recebidos a título de auxílio financeiro ou indenização em decorrência de rompimento e colapso de barragem, né? Por exemplo, como aconteceu aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá em Mariana e tal, né? Ou seja, teve indenização, né? Essas indenizações, por exemplo, não poderão ser computados como critérios de renda, né? O BPC pago para outra pessoa da família. Vamos imaginar que já tem uma pessoa recebendo o BPC, né? Tem um deficiente recebendo BPC e de repente alguém da família ficou doente, né? Não pode mais trabalhar, não contribuía para o INSS, está solicitando o BPC. Ou seja, nesse caso, esse outro BPC não será computado como renda. Outro benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos ou por outra pessoa com deficiência também não será computado. O auxílio inclusão recebido por um membro da família, bem como remuneração desses beneficiários, também não será computado, né? César, mas isso já não estava valendo? Gente, estava valendo, né? Extraoficialmente, né? Não havia um decreto, digamos assim, no preto ou no branco, né? Era por isso que acontecia de vez em quando nós trazermos aqui, né, no canal, informação de que uma pessoa teve que ir para a justiça porque tinha outro que recebia o BPC, né? E aí foi pedir, já tinha alguém da família recebendo o BPC e o outro ia pedir o BPC e tinha o pedido negado no INSS. Precisava ir, né, para a justiça. O que estava acontecendo? Porque literalmente não era regulamentado, né? Agora o decreto regulamenta esse tipo de situação. O decreto ainda veda, né, o acúmulo de BPC com outro benefício da Seguridade Social, né? Inclusive seguro-desemprego, exceto da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, também são exceções ao auxílio recebido no âmbito de programas que visam garantir acesso à renda básica. Ou seja, na prática, o governo confirmando mais uma vez, né, gente, que quem recebe o BPC não pode receber junto o BPC juntamente com a pensão por morte, não pode, por exemplo, receber o BPC junto com o Bolsa Família, por exemplo, né? E a outra mudança que foi estabelecida pelo governo federal, né, trata da exigência para a manutenção do BPC, a biometria, né? O decreto determina que as informações do cadastro único precisam ser atualizadas
em até 24 meses, né? Sobre o uso da biometria, o decreto estabelece o seguinte: a concessão do benefício dependerá da existência de registro biométrico de beneficiários ou do seu responsável legal em uma das bases de dados previstas em ato do Poder Executivo Federal e da prévia inscrições, né, de interessado no CPF no CadÚnico, né? O decreto também altera o prazo para a revisão dos benefícios. Antes era fixado em 2 anos, né? Agora o governo determina que o BPC concedido por via administrativamente ou judicial será revisto periodicamente para avaliação de preenchimento de requisitos constantes na legislação. Ou seja, meus amigos, a cada 2 anos, né, o INSS fazia uma análise documental no benefício. Agora, com esse novo decreto do Lula, o INSS pode analisar a hora que quiser, né? Ah, eu analisei de repente tem um funcionário lá do INSS analisou o benefício da Mariazinha ano passado, né? Daí ela teria que esperar 2 anos para revisar. Agora, com esse novo decreto, se ela quiser analisar de novo, ela analisa. Gente, é tanta coisa, né? O governo Lula indo na contramão daquilo que a gente tanto luta, né, meus amigos, aqui no nosso canal, né? Às vezes eu fico pensando, né? Será que a nossa luta aqui no YouTube vai ser inglória, né? Por que eu falo? Por que eu falo isso, gente? Não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, vamos imaginar que a dona Mariazinha, né? Ela é uma mulher ela é portadora de deficiência. Daí, de repente, ela tá morando sozinha. Até aí ela atende todos os critérios legais do programa. Mas de repente a dona Mariazinha, né, tá se sentindo sozinha, arruma um companheiro, meus amigos e minhas amigas, e esse companheiro recebe lá 1,5 salário de aposentadoria, ou no trabalho recebe esse valor. Gente, isso é o suficiente para derrubar o BPC da dona Mariazinha. Gente, a pergunta que fica: o que tem a ver o salário do companheiro da dona Maria com a deficiência dessa dona Mariazinha? Gente, isso aqui eu não consigo entender. Já perguntei na cara de alguns deputados, já falei tete a tete. Gente, na frente da gente, que sabe que a gente tem um canal aqui e que a gente não poupa nem esse nem aquele, quando tem que meter o pau, mete em qualquer um mesmo, sem dó. Eles falam assim: não, a gente vai tentar mudar, isso de verdade não faz sentido, isso na prática aí é excludente, né? É preconceituosa. Gente, eles falam isso, mas só que daí depois eles não ligam, eles não fazem nada lá em Brasília para mudar essa questão. Porque, olha, vejam só, né? A gente, com muita luta aqui no YouTube, com a ajuda de muitos amigos e a luta da internet praticamente inteira, foi conseguido derrubar, por exemplo, o veto 38, né? Que acaba com a revisão médica pericial no BPC, né? Ou seja, de a cada 2 anos ser convocado para uma perícia, né? Mas o texto original dizia que era para qualquer beneficiário do BPC ou qualquer aposentado por invalidez. Já teve modificação, né, durante a sua tramitação, já colocaram 3 palavrinhas que pode complicar a vida de muita gente, que foi: não, só se for deficiência definitiva, permanente e irreversível. Ou seja, já mudou a essência do projeto original, mas que bom que foi aprovado, que bom que o veto caiu, né? Porque muitas pessoas já não vão mais passar pela perícia médica, digamos assim. Mas ainda existe essa maldita trava aí de ser 1/4 do critério de lei. Gente, não faz sentido nenhum cortar o BPC de uma pessoa porque a mulher às vezes trabalha, porque o homem às vezes trabalha, porque essa pessoa com deficiência mora com o pai, com a mãe, né? Ou seja, esse decreto do presidente Lula, né, ele na verdade não trouxe novidade nenhuma, né? Essa que é a grande realidade. Talvez a única novidade, que ao meu ver é péssima, é que antes, né, por lei, o INSS poderia revisar o benefício a cada 2 anos. Isso aqui, gente, estou falando na parte documental, né? Ou seja, lá de maneira internamente, o pessoal lá analisava o BPC, dava um parecer favorável, o benefício é mantido. Agora, né? Fica a critério do INSS. Revisa. Se quiser revisar antes, pode revisar. Se não quiser revisar, também não revisa. E assim sucessivamente. É bastante complicado, né? Eu não vejo por parte desse governo
né? O menor, gente, não, essa aqui não é questão de política, não, né? Eu recebo muitas pessoas me xingando lá no meu Instagram, quase todo dia. Ah, você está falando mal do presidente Lula, não sei o que. Não é questão, gente, de falar mal, falar bem. Quando é coisa boa, eu falo. Mas agora eu pergunto para vocês, de livre e espontânea vontade, qual foi digamos assim, a coisa boa que o Lula fez para os beneficiários do BPC durante esse terceiro mandato? Eu respondo: nada. Nada, 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 né? É uma paulada atrás da outra. 4 anos, né? Já estamos 3 anos, ano que vem faz 4 anos. 3 anos, né, que você não vê uma notícia boa do governo Lula para o BPC, né? Infelizmente, os beneficiários estavam aí na expectativa, né, de que pudesse ter muitas melhorias no mandato do presidente Lula em relação ao BPC, mas isso não vem se concretizando.